Cultura R1. Você já sentiu o chamado para o lado verde da força? Você já acreditou que deveria existir uma forma mais segura, eficiente e validada de se preparar para provas de residência médica? Pois ela não só existe, como ainda está ao seu alcance, mas tem que ir voando se quiser garanti-la. São os últimos dias da pré-Black Eu Médico Residente. Se você estava esperando a Black Friday ou a Black November, não espere mais. Quem vem para o lado verde da força e se juntam à liga de super alunos focados na conquista da R1, não precisa aguardar as ofertas de final de ano para garantir os nossos preparatórios 2024. Ainda mais quando condições muito melhores já estão disponíveis agora mesmo. Quer aproveitar preços menores que os da Black Friday para fazer como 1.641 aprovados em todo o Brasil e garantir os extensivos regionais, ou ainda o extensivo programado? Então vai voando garantir sua matrícula, clica aqui no link agora mesmo para aproveitar as condições imperdíveis dos últimos dias da Pré-Black. Ela só vai até o dia 31 de outubro. Ei, tu tá aí ainda? Não tem ceninha pós-crédito aqui não. Isso não é filme dos Vingadores não, meu filho. Vai ficar esperando aí, vai perder a pré-Black, viu? Eu não digo é nada. Fala, galera do Eu Médico Residente, tudo bem com vocês? Vamos mais para uma correção SUS Bahia 2024 R3 de Clínica Médica. Alô, minha Bahia, vamos junto, todo mundo com força. Lá ele, né, Dimas? Tô brincando, galera, brincadeiras à parte, só pra gente criar esse clima aí. Um clima tranquilo, um clima de correção, um clima paz e amor. Não se esqueçam de se inscrever nos nossos rankings para você se comparar, se projetar, se organizar na sua preparação. O ranking Eu Médico Residente é o ranking mais completo, o ranking mais fidedigno e seguro do mercado. Então vem comigo, Eric Por Deus, professor da Clínica Médica do Eu Médico Residente. Então a primeira questão aqui, SUS Bahia 2024 R3 de Clínica Médica, um homem de 58 anos de idade, com histórico de tabagismo, encontra-se internado por uma pneumonia há 2 dias, tendo apresentado piora clínica e necessidade de intubação orotraqueal, ou seja, é uma pneumonia que evolui com insuficiência respiratória aguda. Foi feito o procedimento sem intercorrências, o tubo está bem posicionado. Pouco após a intubação, o monitor mostrou uma saturação de oxigênio de 80%. Nossa, nosso paciente está desaturando mesmo após ter garantido uma ventilação mecânica invasiva, uma via aérea definitiva, e aí está mantendo o FiO2 100% no ventilador, que acusou aumento da resistência das vias aéreas. Foi checado todo o circuito do ventilador, né? Tem aquele protocolo DOPE, que don't be dope, né? Não cometa uma besteira, não seja bobo, que se usa muito na pediatria, né? Então sempre checar o circuito, tá? E aí você viu que não tem nenhuma obstrução, foi tentado aspirar, não mostrou secreção, iniciada a ventilação manual. Ausculta com murmúrios vesiculares reduzidos, além de sibilos expiratórios difusos, ou seja, o paciente está fazendo uma hiperreatividade brônquica com murmúrio reduzido, parece um tórax silencioso. E aí a PA 10/7, frequência cardíaca de 90. Entre as seguintes medicações, indique aquela que provavelmente foi usada na intubação e pode ter levado ao quadro. Vamos lá. Midazolam é um benzodiazepínico. Normalmente o midazolam não faz broncoconstricção. Ele pode levar a uma diminuição do drive ventilatório. Idealmente é um sedativo utilizado de preferência nos pacientes neurocríticos, sobretudo aqueles pacientes que apresentam um estado de mal epiléptico, por ter esse efeito anticonvulsivante, assim como o Propofol. E de complicações, o Propofol pode levar a uma hepatotoxicidade, pode levar a uma hipertrigliceridemia, associada àquelas síndromes da infusão do Propofol, que normalmente é quando você infunde numa dose elevada e por um período mais duradouro, tá bom? A ketamina, normalmente tem propriedades broncodilatadoras, assim como o Propofol, e a ketamina, ela pode também desencadear um pico hipertensivo, um aumento da frequência cardíaca por um estímulo adrenérgico. Então, das opções aqui de fato pode ter esse efeito na broncoconstricção, na redução do murmúrio vesicular, é o fentanil, que normalmente é usado como uma droga, um agente para minimizar a atividade adrenérgica do ato da intubação.
Então, mas o fentanil, ele pode sim fazer esse tórax silencioso, esse tórax mais reduzido, esse tórax com hiperreatividade brônquica. Então, você marca a letra A e gabarita a questão. Vamos para a próxima. Segunda questão, SUS Bahia R3 de Clínica Médica. Diante do quadro clínico, identifique quais alterações nos parâmetros da ventilação mecânica são mais esperadas e mais condizentes com esse cenário. Então, se o paciente tem um aumento da resistência das vias aéreas evidenciado, então ele não vai ter uma redução do pico de pressão inspiratória. Pelo contrário, ele vai ter um aumento da pressão do pico inspiratória, que a resistência de vias aéreas está relacionada com a pressão de pico e a pressão de platô, enquanto que a complacência está relacionada com a pressão de platô e a PIP, ok? Então, você precisa ter esse discernimento, tá bom? Então, quanto maior a pressão de pico, maior a pressão da resistência das vias aéreas. E aí, quando a gente fala do tempo expiratório, o paciente que está apresentando um quadro de broncoespasmo, de hiperreatividade brônquica, ele não vai ter um aumento do volume corrente, ele vai ter uma redução do volume corrente. Então, a única opção que a gente fica disponível seria o paciente com aumento do pico da pressão inspiratória e aí, consequentemente, ele com essa maior resistência vai ter um menor tempo inspiratório e, consequentemente, ele vai ter um maior tempo expiratório, um maior período expiratório. Por isso que você marca aí a letra B como gabarito da questão. Vamos seguir. Perceba que no SUS Bahia, eles têm esse padrão. As 3 questões normalmente estão relacionadas ao mesmo conteúdo. Então, ele continua, né, nessa terceira questão e, com base nesse caso clínico, indique a conduta inicial mais apropriada para a melhora do padrão da ventilação. Então, se você está com um paciente que está apresentando uma hiperresponsividade brônquica, a gente não vai aumentar a sedação. A gente tem que instituir medidas que vão fazer broncodilatação, certo? Quais seriam essas medidas? Não é a adrenalina IV. Em alguns casos refratários, você pode fazer a adrenalina inalatória pela aerocâmara, mas não é IV. IV a gente deixa reservado para os quadros de anafilaxia. O sulfato de magnésio IV até pode ser utilizado, tá bom? Você não vai fazer um bloqueio neuromuscular no seu paciente e nem aumentar a sedação, porque você não está resolvendo a causa base, você não vai reverter a sedação, que o problema não foi da sedação, foi do analgésico, foi do fentanil. Então, o naloxone seria uma opção? Sim, mas aí o paciente, ele foi entubado, é um paciente grave, você não vai reverter o efeito do fentanil, você vai amenizar fazendo o sabutamol inalatório pelo tubo orotraqueal, já que é um problema das pequenas vias aéreas decorrente de uma hiperresponsividade, de uma hiperreatividade brônquica, tá bom? Então marca a letra D e gabarita a questão. Agora a gente vai para mais um bloco de 3 questões, tá bom, pessoal? Vamos lá. Questão 4, SUS Bahia, 2024 R3 de Clínica Médica. Mulher de 48 anos de idade procura o atendimento ambulatorial com queixa de insônia nos últimos 5 meses. E toda vez que você estiver diante de uma questão de insônia, você tem que ver, é uma insônia inicial, é uma insônia de manutenção ou é um despertar precoce? E outra, tem que ver se isso está gerando um impacto, uma repercussão no dia a dia. Um sono não restaurador, está comprometendo a funcionalidade no dia seguinte. Porque a insônia em si, com o envelhecimento, a gente vai tendo uma menor necessidade de sono e o idoso vai tendo um avançar do sono. Ele vai acabando dormindo mais cedo e acordando, consequentemente, mais cedo, certo? E não necessariamente ele vai ter insônia, porque isso pode não estar gerando repercussão na qualidade de vida dele, o sono dele, mesmo com uma menor quantidade de horas, 5 horas, 4 horas, pode ainda eventualmente ser um sono restaurador. E aí a gente vamos ver. A paciente tem dificuldade para adormecer e acorda várias vezes durante a noite. Então parece ser uma paciente que tem um componente inicial e um componente de manutenção. E aí perceba que ela fica cansada e com dificuldade de concentração durante o dia. Não é um sono restaurador. A paciente nega histórico de transtornos psiquiátricos e não faz uso regular de medicamentos. Seu exame físico não apresenta anormalidades relevantes, considerando a diretriz da Sociedade Brasileira de Sono. Para o diagnóstico de transtorno de insônia, nesse caso, a gente vai precisar fazer dosagem da melatonina? Não.
nem em condições que a gente pode utilizar a melatonina como transtorno comportamental do sono REM, que é aquele sono que tem o movimento dos olhos rápidos, a gente faz dosagem de melatonina. O diagnóstico ele é clínico, tá, pessoal? Em alguns casos, quando a gente está suspeitando, por exemplo, de um paciente que tem apneia e hipopneia obstrutiva do sono, você pode pedir uma polissonografia para confirmar essa sua suspeita. Mas na maioria das vezes, o diagnóstico é um diagnóstico clínico. Então, é suficiente a história clínica do paciente. Então, não é obrigatório aqui a gente excluir hipertireoidismo. Se ela tivesse hipertireoidismo, ela teria outras manifestações de sintomas. No idoso, a gente até pode ter o hipertireoidismo apático ou apatético, que é aquele hipertireoidismo que às vezes cursa com uma fibrilação atrial, insuficiência cardíaca ou com transtornos de natureza psiquiátrica, que podem incluir aí a insônia, mas não é esse caso, tá? Letra D, é necessário realização de polissonografia? Não. Para pensar em polissonografia, ou ele falaria da escala de Epworth, ou falaria, por exemplo, do Stop-Meng, certo? Que são escalas que fazem a gente pensar, seja no tocante à sonolência, seja como fatores de risco, nesse acrônimo aqui, o Stop-Meng. Então, o S de snoring, que é os roncos, T de tiredness, né, a fadiga durante o dia, o O de sinais de obstrução, o P da hipertensão, o B do IMC elevado, a idade, né, o gênero masculino e o pescoço com aumento da circunferência cervical. Tá? Então, não é o caso da nossa paciente. Marca a letra B e gabarita a questão. Emendando, ele pergunta, indica a estratégia terapêutica não farmacológica com maior evidência nesse caso. Então, vamos lá, pessoal. O que é que tem maior evidência? A gente lembra, Eric, não tem aquela questão da higiene do sono? Sim, a higiene do sono é um componente da estratégia não farmacológica que faz parte de uma terapia chamada TCC, Terapia Cognitivo-Comportamental. Então, a gente vai marcar aqui a letra A. Por quê? O TCC, você vai tornar para o consciente, de forma racional cognitiva, vai fazer exercícios que vão estimular, aliados com a higiene do sono, seu paciente a incrementar, melhorar a questão da insônia. Isso, inclusive, a longo prazo, tem maior evidência científica do que medicações que são usadas como indutores de sono para manutenção do sono. Então, o TCC, de fato, ele supera. Obviamente que exercício físico pode fazer parte, sim, mas um exercício físico, por exemplo, noturno, pode, inclusive, agravar essa insônia do seu paciente. A hipnose não tem esse substrato, essa evidência científica. Até se utilizava no início, em meados do século XVIII, XIX, como alguns psicanalistas, Sigmund Freud, na compreensão das neuroses, como a histeria, por exemplo, mas não é uma prática validada com nível de evidência acima da TCC para insônia. E técnicas de relaxamento, elas fazem parte da TCC. Então, não é apenas técnica de relaxamento. Vão ter exercícios e vai ter o componente da higiene do sono também. Então, a resposta mais completa, maior evidência, a letra A, terapia cognitivo-comportamental. E a sexta questão, qual seria a estratégia terapêutica farmacológica mais recomendada? Atualmente, a diretriz até vai atualizar isso. No contexto da indução do sono, normalmente a gente pode utilizar a ramelteona, certo? Que é um agonista melatoninérgico. Não é a melatonina nem a agomelatonina. Normalmente a gente reserva essas duas para o transtorno comportamental do sono REM. Benzodiazepínicos, praticamente deve ser proscrito, péssima medicação, assim como antihistamínicos, né? E terapias fitoterápicas não tem tanta evidência assim. Então, pode-se usar o Zolpidem? Pode, mas ele deve ser utilizado a curto prazo. Não é uma medicação que deva ser utilizada cronicamente, porque tem efeitos adversos também quando comparado com o benzodiazepínico, tá? Então, daí a melhorzinha seria a letra C. Mas assim, insônia inicial, ramelteona, insônia de manutenção, pode utilizar a doxepina, que é um tipo de antidepressivo tricíclico. E lembre, sempre buscar a causa base para compreender a insônia do seu paciente. Vamos para mais um bloco de questão 7, SUS Bahia 2024 R3 de Clínica Médica. Um homem de 72 anos de idade encontra-se internado em uma unidade hospitalar devido à complicação de uma cirurgia ortopédica. Sua internação tem sido prolongada porque ele fez infecções secundárias
com dificuldades na recuperação pós-operatória. Durante esse período, ele desenvolveu uma úlcera por pressão na região sacral. Os exames laboratoriais indicam anemia e hipoalbuminemia. Então, um paciente que provavelmente tem um componente de anemia de doença crônica aí, anemia da inflamação. Ele encontra-se bastante emagrecido, lúcido, orientado, referindo inapetência. Na última semana, vem ingerindo menos de 30% da dieta ofertada. Ele nega vômitos ou outras queixas. Evacuações estão presentes, está usando laxativo. Tem a úlcera que está coberta de uma escara escura, sem presença de secreção. Inclusive, isso é importante, você precisa fazer o desbridamento, porque muitas vezes essa lesão necrótica que está recobrindo a escara pode, na verdade, já ser uma escara grau 4, pegando músculo e tecido ósseo. Então, você precisa fazer esse debridamento. Então, quando a gente olha aqui, ele quer que a gente diga a conduta mais correta em relação a essa úlcera sacral. Vamos de baixo para cima. Letra D. Iniciar antibiótico profilático? Não. A gente vai usar o antibiótico profilático aí num contexto, numa indicação no perioperatório, cirúrgico, num contexto ortopédico. Aqui não, a gente tem que fazer o debridamento químico e físico, certo? Para avaliar qual é a real extensão dessa escara, deixar o tecido de granulação para que possa ocorrer a cicatrização. Solicitar um SWAB não. Chance grande de vir o quê? Contaminação com a flora microbiana hospitalar local que vai estar adjacente. Então, o ideal é biópsia de fragmento ósseo, certo? Biópsia de material mesmo. SWAB, chance grande de vir contaminação. Expectante, mantém na área limpa, seca? Não, porque a gente tem um tecido que não é um tecido de granulação. Enquanto você não tirar essa escara enegrecida, ele não vai conseguir cicatrizar de forma adequada. Então, a letra A é o nosso gabarito, solicitar avaliação cirúrgica para desbridamento instrumental da lesão. E aí a gente continua, ele bota o seguinte: indica os exames laboratoriais necessários a serem solicitados para avaliação nutricional desse paciente. Então perceba o seguinte, é um paciente que encontra-se desnutrido, então a gente precisa ter uma compreensão, né? Ele provavelmente está tendo algum grau de desabsorção, certo? E pensando na desabsorção, por ter essa ingesta reduzida, ele pode estar se manifestando, inclusive, com anemia de origem carencial, tá, pessoal? E aí, quando a gente fala de anemia carencial, em quem é que a gente pensa? Sobretudo, perfil de ferro e a vitamina B12, poderia incluir, inclusive, o ácido fólico aí. Além disso, esse paciente que está tendo algum grau de desabsorção, uma menor ingesta, ele está mais suscetível, por exemplo, ele pode ter feito uma fratura, e aí ele é um paciente que tem um grau de osteoporose. Então você precisa acessar os níveis de vitamina D do seu paciente e propor também um tratamento para ele, como eventualmente um bichochonato venoso, um denosumab, que é um anticorpo monoclonal contra o RANQ-L, ou um agente anabólico depois, a depender da densitometria do seu paciente, tá? Mas é um paciente que provavelmente tem uma complicação e você tem que acessar os níveis de vitamina D. A gente já sabe que ele tem hipoalbuminemia, certo? A vitamina E não tem essa evidência. A vitamina K até tem uma certa evidência, mas diante das demais você não vai agregar aqui. O hemograma a gente já sabe que ele tem anemia. A vitamina A não tem evidência, né? O TTPA tem um pouco menos de evidência no tocante à desabsorção. Seria mais o TP, o INR, do que o TTPA, tá bom? Porque eles aferem a via extrínseca, né, tem fatores de vitamina K dependente, como o fator 7, né? Então, tem relação a vitamina K com o TP, mas não o TTPA, tá, pessoal? Triglicerídeo, não, enzimas pancreáticas, seria se a gente estivesse pensando aqui numa pancreatite, né? Não é o caso do nosso paciente, não tem vômitos, não tem dor epigástrica que irradia para o dorso, enfim. E o PTH não, a gente estaria pulando etapas. Então, o gabarito correto aqui, de fato, é a letra B, vitamina D, vitamina B12 e perfil do ferro. Nona questão, diante do quadro clínico, indica a terapia nutricional mais apropriada para esse paciente. Então, é um paciente que ele está com um grau de desnutrição importante, certo? Então, antes da gente considerar uma nutrição parenteral, a gente tem que avaliar a suplementação e a dieta por via enteral. Ele não tem nenhuma contraindicação do ponto de vista de cirurgia do trato gastrointestinal. Ele não fez nenhuma cirurgia esofágica, ele não fez nenhuma cirurgia de estômago, de duodeno, então a gente tem que investir na dieta enteral, tem que ser menos invasivo. Somente o suplemento por via oral vai ser insuficiente, porque ele não está batendo a cota calórica com a dieta por via oral exclusiva. Então a gente precisa complementar isso, suplementar com a dieta enteral, certo?
e administrar ferro e suplementos vitamínicos não vão bater a cota calórica, nutricional e proteica que o nosso paciente está precisando. Então, o gabarito correto é a letra A, iniciar a alimentação por via interal com a sonda nasointeral. Se ele não conseguir com a sonda, aí você pode vir a considerar a nutrição parenteral. 10ª questão, um homem de 25 anos de idade, procedente de zona rural, ele é admitido em um hospital terciário para investigação devido a uma febre há 4 meses, ou seja, uma síndrome febril com perda ponderal. Perceba que ele não tem comorbidades. Ao exame físico, ele apresenta-se descorado com hepatosplenomegalia, ou seja, uma hepatosplenomegalia febril, não tem alterações cardiorrespiratórias. E no exame físico chama atenção anemia, leucopenia com plaquetopenia, ou seja, uma pancitopenia febril com albumina reduzida, globulina elevada. Então, quando você vê essa inversão albumina-globulina, você vai pensar num quadro de hipergama-globulinemia, provavelmente de natureza policlonal. Você vai pedir uma eletroforese de proteínas. E uma doença que costuma fazer isso, certo? É a leishmaniose visceral, que é a letra C, o nosso gabarito da questão. Perceba que o nosso paciente tem um ST de 90, um LT de 120, uma bilirrubina total de 1,2. Se fosse uma hepatite B crônica, a gente esperaria, por exemplo, elevações dessa bilirrubina, já mostrando sinais de disfunção hepática. E normalmente a gente não espera uma hepatomegalia, a gente espera um fígado de tamanho reduzido. A gente até pode ter uma esplenomegalia dado o grau da hipertensão portal, mas na questão a gente teria outros sinais e sintomas, estigmas da doença hepática crônica. A gente poderia ter, por exemplo, história de ascite, um paciente, por exemplo, com hemorragia digestiva alta prévia, varizes de esôfago, varizes, capô de medusa umbilical, certo? A tuberculose disseminada teria outros sintomas. Cadê a perda ponderal com sudorese noturna, certo? O paciente poderia ter achados no exame respiratório, achados sugestivos na imagem de uma tuberculose miliar, certo? Então, não tem quadros tão exuberantes. Para malária, a gente teria que pegar a história, certo? De uma viagem para uma área suspeita, uma viagem para a Amazônia, a viagem para uma área mais endêmica. Na zona rural da Bahia, você contextualizando, existe uma grande quantidade de pacientes com leishmaniose. Então, o examinador quis dizer que o mais provável, não quer dizer que não pode ser uma TB disseminada, nem uma malária não, tá, pessoal? Mas o mais provável é a leishmaniose visceral, beleza? Continuando, entre os citados, identifique o exame complementar inicial mais indicado para confirmar o diagnóstico da hipótese principal. Nesse caso, é o mielograma. Você vai procurar as formas amastigotas, certo? As formas amastigotas para evidenciar, certo, a leishmaniose visceral. A mielocultura é útil? É uma possibilidade. Você fazer uma biópsia esplênica mas é muito mais grave, certo? Você vai arriscar o seu paciente ter um sangramento ameaçador à vida, tá bom? PCR não é superior inicialmente ao mielograma com a pesquisa das amastigotas, nem a intradermorreação, certo? Poderia ser utilizado num contexto de outras doenças, da hanseníase, certo? Letra A, hemocultura específica para o agente infeccioso, não. Seria se a gente estivesse pensando em outras condições, endocardite, certo? Com germes fastidiosos, tá? Uma TB disseminada, que a gente estivesse pensando em micobactérias não tuberculosas também, tá certo? Nesse caso, a resposta é letra C, mielograma. E lembrar, nesse caso, tinha indicação também da gente fazer o quê, pessoal? Perfeito, fazer eletroforese de proteínas séricas, com imunofixação sérica, tá? E ele pergunta na 12, em relação ao caso, identifique a terapia farmacológica mais adequada. Então, rifampicina com isoniazida, pirazinamida e etambutol seria para tuberculose, a gente corta aqui a letra D. Itecavir seria na hepatite B. Artesunato com mefloquina e primaquina seria para a malária. E, nesse caso, a gente vai marcar a letra A, que é a anfotericina B lipossomal, também conhecida como ambisomem, o nome comercial, ou o meu bizu, pessoal, lobisomem. Por que lobisomem, né? Zomem, né, do ambisomem, né? Lobisomem, L, é o L de lipossomal. Então, lobisomem, né? Então, é a anfo-B lipossomal, certo? É a mistura do ambisomem com a anfo-B lipossomal, lobisomem, né? Então, lembrar aí
dos cachorros, né, que são vetores para a leishmaniose visceral, tá bom? Vamos continuar aí, questão de número 13. Mulher de 35 anos de idade procura unidade básica de saúde com queixa de hipertensão arterial, recentemente diagnosticada durante emergência hipertensiva. Então, todo paciente que chega com emergência hipertensiva e previamente não sabia ser hipertensa, você pode, com certeza, né, dizer que essa paciente é hipertensa, tá, pessoal? Então, ninguém chega assim, pressão acima de 180 por 120, com lesão de órgão-alvo e não é hipertensa. É hipertensa, só não tinha sido diagnosticada. E você tem a obrigação nesses pacientes de investigar a hipertensão secundária. Beleza. Ela relata história de pressão alta na família, queixa-se de fraqueza muscular, parestesia e fadiga. Tudo que envolver músculo esquelético tem que lembrar de um eletrólito. Que eletrólito é esse? Potássio, tá bom, pessoal? Há alguns meses, tem um relatório de alta da internação recente que ela deu entrada por edema agudo de pulmão, com PA de 200 por 100, com base no quadro, identifica o exame mais apropriado para a avaliação inicial, considerando o diagnóstico mais provável. Então, a gente tem que lembrar do quê? Do potássio, tá? Se a gente falou de potássio, a gente tem que lembrar de hiperaldosteronismo. Então, é necessário fazer a dosagem sérica da aldosterona e a atividade da retina plasmática, porque provavelmente essa paciente ela tem hipocalemia, tá? Cortisol sérico seria se a paciente tivesse estigmas de síndrome de Cushing. Metanefrinas e ácido vanil-mandélico urinário seria se você estivesse pensando em feocromocitoma. Cadê os paroxismos? Cadê a cefaleia? Cadê a sutorese? Palpitação, tá? Taquicardia. Não tem clínica aí para pensar em feocromocitoma. E o teste de sobrecarga salina também não seria recomendado aqui. Na realidade, é a dosagem, é você fazer essa relação entre a aldosterona sérica e a atividade da renina plasmática. Então, puxando esse gancho para hiperaldo, entre os seguintes distúrbios iônicos indicam mais provavelmente associado ao caso. Então, mesmo que você não lembrasse de hiperaldo logo de cara, isso aqui poderia lhe dar a dica. E qual é a outra dica que eu lhe dou? Então, a aldosterona, também conhecida como saldosterona, ela reabsorve o sódio com a água e elimina o potássio com o hidrogênio. Então, se o potássio é eliminado, hipocalemia. Se o hidrogênio, o H+, é eliminado, alcalose metabólica. Então, é hipocalemia e alcalose metabólica. Não é hipocalcemia, não é hipercalemia, tá bom? Não é hipercalemia. Não é hipercalemia. Então, só com esse conhecimento do potássio, você já matava a questão aí, tá, pessoal? E aí ele pergunta, com base nas informações, indica a classe de medicamentos mais apropriadas que deve ser contida na prescrição. Então, se eu tenho elevação da aldosterona, eu vou usar um inibidor, certo? Do bloqueador do receptor da aldosterona, uma espironolactona, tá, pessoal? O alfa-adrenérgico aqui a gente usa mais se o paciente tem um HPB, por exemplo. O tiazídico, isso até vem caindo por terra, se o paciente tem uma história de nefrolitíase, por exemplo. E o IECA pode ser utilizado em inúmeros outros cenários, tá? Mas aqui, preferencialmente, é o bloqueador dos receptores da aldosterona. Vamos para mais um bloco de questões. Questão 16 é um homem de 60 anos de idade com diagnóstico de diabetes do tipo 2 há 15 anos. Procura UBS com formigamento e sensação de dormência nos pés, piorando ao longo dos últimos meses. Então você tem que pensar numa neuropatia diabética. As queixas pioram à noite. Relata também dificuldades em controlar a glicemia. Isso tem íntima relação, pessoal, apesar de estar seguindo as orientações de dieta e tomando a medicação prescrita. No exame físico, observa sensibilidade cutânea plantar reduzida e reflexo aquileu reduzido bilateralmente, ou seja, um acometimento de segundo neurônio motor, ou seja, neurônios periféricos. Considerando as diretrizes da SBD, diante do quadro clínico indica um mecanismo fisiopatológico predominante. Então, se a gente está aqui tendo um comprometimento do neurônio periférico, a gente está tendo uma desmielinização dos axônios periféricos, porque é uma doença do segundo neurônio motor. Não são microaneurismas, não é compressão dos axônios, não é esclerose, é uma desmielinização, tá? E se é uma neuropatia do tipo diabética, a abordagem terapêutica vai ser utilizando os bloqueadores dos canais de sódio, que são os anticonvulsivantes, como a gabapentina, são a primeira linha do tratamento da neuropatia, tá bom? E aí, vitamina E não, tem até uma evidência para NASH, esteatohepatite não alcoólica, sobretudo em pacientes não diabéticos, tá?
opioides de ação central vão atuar na modulação da dor, mas não vão atuar nesse componente da desmielinização. E a B12 a gente só vai repor se o paciente tiver deficiência, tá, pessoal? Até tem indicação da gente dosar, porque muito provavelmente esse paciente deve usar o quê? Metformina, que compromete a absorção da vitamina B12. Mas a gente só vai repor se ela tiver deficiente. E a B12, ela pode acometer o tecido periférico? Pode, mas tipicamente também acomete a região cordonal posterior, com diminuição da propriocepção, abatiestesia, pode gerar uma ataxia sensitiva, certo? Então, você vai dosar, se estiver baixa, você vai repor. Questão 18. Pelo mesmo mecanismo fisiopatológico da queixa atual, é provável encontrar o quê? Então, a neuropatia diabética, ela pode pegar uma polineuropatia diabética, pode fazer desautonomia, certo? Fazendo desautonomia, pode acometer o trato gastrointestinal com dispepsia, gastroparesia, constipação e diarreia, certo, pessoal? Além disso, pode acometer também o sistema nervoso autônomo, gerando disfunção erétil. Então, marca a letra D, diarreia e disfunção erétil. Tipicamente, dispneia, não. Disfagia, classicamente, não. Afasia, não. Se o paciente tiver um AVC, tosse, tipicamente, não. Ataxia, lembrando, se tiver um acometimento sensitivo da parte proprioceptiva, pode levar uma ataxia. Incontinência urinária pode, sobretudo no paciente que tem bexiga neurogênica, tá? Então, o gabarito aqui é a letra D, diarreia e disfunção erétil. Vamos para a questão 19. É um homem de 68 anos de idade que apresenta-se à consulta ambulatorial com queixa de episódios de desconforto no peito. Descreve a sensação como uma pressão no meio do peito, que ocorre predominantemente após as refeições mais pesadas e em situações de estresse no trabalho. Os sintomas têm uma duração de 5 a 10 minutos e costumam ceder com o repouso. O paciente relata que nas últimas semanas desses episódios têm ocorrido com uma frequência maior, ou seja, vem em crescente, tá, pessoal? Então a gente deve pesquisar aqui características para uma clínica anginosa, tá? E aí, ele tem hipertensão, está em uso de enalapril. Durante o exame físico, a pressão encontra-se normal, os achados cardíacos e pulmonares são normais, não tem edema periférico, fez um eletro sem achados e com base nas diretrizes da SBC, indica os fatores predisponentes mais importantes para definir a probabilidade pré-teste. Então, primeiro, a gente tem que saber o gênero, se é homem ou mulher, certo? Normalmente, um homem tem um risco um pouco maior, mas precisa saber o gênero, tá? Precisa saber como é a idade do nosso paciente, quanto maior a idade, maior o risco cardiovascular, e precisa saber os sintomas. É uma angina do tipo A, definitivamente anginosa, do tipo B, provavelmente anginosa, do tipo C, provavelmente não anginosa, e do tipo D, tipicamente não anginosa, né? Então precisa saber essas três características. É óbvio que tabagismo é importante, é óbvio que obesidade, hipertensão é importante, é óbvio que sedentarismo é importante, é óbvio que a história familiar é importante, mas para a gente definir a probabilidade pré-teste, estratificar o risco e delimitar qual exame o nosso paciente vai fazer, essas três características que eu citei inicialmente são as mais importantes. Marca a letra C e gabarita a questão. Vamos para 20. Diante do quadro abaixo, indica o teste diagnóstico inicial de escolha. Então, é um paciente que, pela nossa avaliação aqui, não é um paciente que tem uma dor típica, o eletro veio normal e de fatores de risco mais importantes tem apenas a hipertensão sem uma história familiar tão exuberante. Então é um paciente a princípio de baixo risco. Holter não é um exame para estratificação de angina. A angiografia coronária, que seria o cateterismo, é para pacientes de muito alto risco. A angiotomo seria para pacientes de risco intermediário, é o que tem melhor custo-benefício. Para esse nosso paciente, inicialmente a gente vai fazer um teste ergométrico. Se vier inconclusivo, a gente até pode proceder depois para o angiotomo, mas não é o exame inicial, o exame de escolha é o teste ergométrico. Questão 21 indica a medida terapêutica de primeira linha para alívio sintomático do nosso paciente. Então a gente vai avaliar uma medicação que seja anti-anginosa. A AS não tem efeito anti-anginoso, ivabradina não é um anti-anginoso, certo? E normalmente não usamos o mononitrato. Quando a gente vai usar um nitrato, pensando no componente anginoso, eventualmente a gente pode usar o dinitrato, pode usar o propatilnitrato, tá? Mas nesse caso, os de primeira linha são beta-bloqueadores, certo? E o dinitrato de isosorbida, que é usado mais no contexto SOS, certo? Então, a gente vai usar o atenolol, não precisa ser aqueles beta-bloqueadores clássicos da ICFE, carvedilol, succinato de metoprolol, tá? Bisoprolol, pode ser qualquer beta-bloqueador aqui. Nesse caso, o atenolol é uma opção para alívio da angina, tá? Então, marca a letra A e gabarita a questão.
Vamos para a questão 22, uma mulher de 24 anos de idade chega à UPA acompanhada de uma amiga após ter sofrido violência sexual há 3 horas. A paciente está visivelmente abalada e relata ter sido agredida sexualmente por um desconhecido enquanto voltava para casa no início da noite. Demonstra medo e angústia. Durante o exame físico são observados sinais de ansiedade e desconforto. Não há evidência de lesões traumáticas externas. Diante do relato, indica a conduta imediata mais apropriada. Então vamos ver de cima para baixo. Realizar testagem rápida para ISTs, iniciais profilaxias, prescrever medicações para alívio da ansiedade e encaminhar a gineco, notificar e colher evidências forenses como vestígio biológico imediatamente e oferecer suporte emocional e discutir as opções de tratamento e profilaxia. Então, vamos lá, pessoal. A paciente ela não é obrigada a fazer a testagem, você vai ofertar para ela, tá bom? Segundo, você vai prescrever medicação para alívio e encaminhar a gineco? Não. Normalmente esses pacientes eles podem inclusive serem encaminhados para o IML, para fazer um exame de corpo e delito. Existem hospitais que são referência para o atendimento de vítimas de abuso sexual, mas você não vai encaminhar ela para a gineco, certo? Não nesse primeiro momento. Letra C, notificar e colher evidências forenses. Não é você que coleta, é o perito médico forense, tá? Então, você pode notificar, sim, vai oferecer o suporte, tudo mais, e vai ofertar as opções de tratamento e de profilaxia, vai discutir individualmente com a paciente, tá? Porque vai que você conversando com ela descobre que, porventura, ela já é portadora de HIV. Então, nesse caso, não faz o menor sentido você oferecer uma profilaxia para o HIV para ela, entendeu? Então, precisa conversar, dar o suporte emocional e discutir com ela as opções de tratamento e profilaxia, tá? Então, a letra D é o mais completo. 23. As intervenções terapêuticas indicadas para essa paciente incluem qual? Vamos lá, pessoal. Então, é uma paciente que está com 3 horas, certo? Da violência sexual. Então, você pode fazer a contracepção de emergência, tá? Que é utilizando-se o levonorgestrel. Perceba que nenhuma dessas opções contiveram, certo? A contracepção de emergência, tá? Você vai ofertar a ceftriaxona pensando na profilaxia de alguns ISTs, certo? Sífilis, gonorreia, enfim. E a vacina para hepatite B, caso ela não tenha sido vacinada, certo? Ah, Eric, vou fazer tenofovir, lamivudina, efavirenz para nosso paciente, ou dolutegravir, por exemplo, que seria o esquema mais recente, não com efavirenz, tá? A depender de como está a situação da sua paciente. Se você faz um teste rápido e ela já tem HIV, você não vai propor isso para ela, tá certo? Hepatite C não tem indicação de fazer essa investigação, um anti-HCV com imunoglobulina para hepatite C, tá bom? E no caso da paciente, né, a ivermectina também não entra, né, nas intervenções terapêuticas indicadas para a vítima de abuso sexual. Então fica com a letra B como gabarito da questão. E o 24, os exames a serem coletados inicialmente, além das sorologias, para as ISTs, incluem quais? Então, pessoal, nesse caso, a gente pode fazer o beta-HCG para saber se previamente a paciente era gestante ou não, né? Então, a gente vai cortar aqui a letra C e a letra D, porque não inclui o beta-HCG. A glicose não tem evidência de você avaliar do ponto de vista metabólico, tá? Você vai fazer a função renal e a função hepática para ver se a paciente tem alguma contraindicação ou alguma alteração que indique, né, alguma prevenção ou ajuste de dose dessas medicações que eventualmente você vai prescrever. Então a melhor opção realmente é a letra A, tá? Não tem indicação de avaliar lipase, para avaliar a função pancreática e muito menos INR, tá? E nem PCR. PCR é um marcador tardio, tende só a alterar depois de 48 horas. Então, gabarito letra A. Vamos para a questão 25. Um homem de 17 anos de idade com diagnóstico de hemofilia A grave, ou seja, tem a deficiência do fator 8. Chega à UPA acompanhado de um familiar, queixa-se de dor e edema em joelho esquerdo, ou seja, pode ter uma hemartrose. Ele está com dificuldade de deambular. Relata acompanhamento médico irregular, ou seja, não deve estar repondo o fator 8. Ao exame físico, encontra-se descorado, com batimento de 98, PA ok, afebril, ausculta cardiorrespiratória sem alterações, o joelho está aumentado de volume com sinais de derrame articular e limitação de movimento, ou seja, provavelmente tem uma hemartrose. Não tem escoriações, outros sinais de trauma, ausculta cardiorrespiratória sem alterações. Em relação ao quadro atual do paciente, pode-se afirmar que, vamos lá pessoal,
A artrocendese é imprescindível. Veja, aqui a gente não está pensando, a princípio, no artrite séptica, no artrite gotosa. O paciente provavelmente deve estar com quadro de hemartrose, então não é imprescindível. A ausência de evidências de trauma afasta a possibilidade de jeito nenhum a um paciente que tem deficiência do fator 8. Letra C, a artrocentese deve ser evitada, sim, sendo realizada apenas sem hemartrose volumosa perfeita. Letra C é o nosso gabarito da questão. O diagnóstico exige a artrocentese? Não. O diagnóstico é clínico aqui, pessoal. Você tem um antecedente já bem documentado, que ele tem o diagnóstico de hemofilia A grave, não estava fazendo tratamento. Então, provavelmente, é o quê? Bigode de gato, olho de gato, língua de gato, boca de gato. Então, isso deve ser um gato, tá, pessoal? Então, o diagnóstico aqui é clínico. É uma hemartrose. Se você só vai fazer a artrocentese aí para alívio, se for uma artrocentese volumosa. Questão 26. Diante do quadro clínico, indica a medida terapêutica imediata de primeira escolha. Então, aqui é um paciente que tem deficiência de quê? Do fator 8, hemofilia A. Hemofilia B do fator 9, hemofilia C do fator 11, tá? Astranexâmico você poderia fazer numa hemorragia não controlada, por uma etiologia que não fosse hemofilia A, pode usar um politrauma, enfim. Crioprecipitado se tivesse deficiência de fibrinogênio. Complexo protrombínico naqueles pacientes que têm uma intoxicação pela vitamina K, que é um antagonista dos fatores dependentes da vitamina K, 2, 7, 9 e 10, tá, pessoal? Então aqui é infusão do fator 8 intravenoso. E a 27 indica nos exames laboratoriais desse paciente o achado provavelmente encontrado. Então, se é do fator 8, é da via intrínseca, não é da via extrínseca. Então, o paciente deve ter um alargamento do TTPA com o INR, com o tempo de protrombina normal, porque o tempo de protrombina avalia a via extrínseca, e a via extrínseca está normal, tá? Então, quando ele fala aqui que ambos estão normais, está errado, o TTPA deve estar alargado, que é da via intrínseca. Quando ele diz que o TTPA está normal, está errado. E quando ele diz que o TTPA e o INR estão alargados, está errado, tá, pessoal? Então, gabarito letra C. Vamos para a próxima. 28, um homem de 65 anos de idade é admitido em um hospital terciário devido a febre alta e confusão mental, tem antecedente de diabetes e doença renal crônica, está em hemodiálise com catéter de duplo lumen de curta permanência. Ou seja, você tem que pensar numa possível infecção de corrente sanguínea, tá? Está lá há 2 semanas esse catéter. No exame físico, ele está febril, demais sinais vitais estáveis, está desorientado no tempo e no espaço. Pode estar séptico. Nota-se um eritema no local da inserção do catéter, certo? Ausculta cardíaca e respiratória normais, ou seja, nada para pensar a princípio de uma pneumonia. Ele provavelmente deve ter uma redução da diurese ou é anúrico, então menos provável também uma ITU. E aí, com base nas informações, indica a conduta mais adequada em relação ao catéter. Vamos de baixo para cima. O catéter poderá ser mantido? De jeito nenhum, tem que sacar esse catéter, tá, pessoal? Letra C, coletar hemocultura do sangue do catéter e do sangue periférico para avaliar a necessidade de retirada? Não, você coleta e retira. Letra B, retirar o catéter passando outro acesso no mesmo sítio por fio guia? Não, só se o paciente fosse um tórax fechado, tivesse relato assim de o paciente não consegue acesso em canto nenhum. Meu Deus do céu, o que é que a gente vai fazer? Aí, beleza, poderia considerar locoterapia, manter o catéter ou trocar o catéter por fio guia, tá? E letra A, retirar o catéter e enviar a punta para a cultura. Veja, isso aqui é extremamente polêmico, tá? Algumas diretrizes já não recomendam mais enviar a punta para a cultura e passar um novo catéter em outro sítio, tá? É a letra A com ressalva. Poderia caber recurso para anular a questão aí, tá, pessoal? Então, é uma alternativa que cabe recurso, tá? Porque mandar a ponta de catéter para a cultura é algo que é discutível. 29. Diante do quadro clínico, indica o agente infeccioso mais provável. Então, se a gente está pensando em infecção de corrente sanguínea, a gente não vai pensar, a princípio, em enterobacteriáceas, tá? Bacilos gram-negativos, como o Escherichia coli. Não vamos pensar, a princípio, em fungo, apesar que pode ser uma possibilidade em quadros refratários. E, a princípio, não vamos pensar em pseudomonas, tá? Apesar que é um paciente que está num risco maior. Mas pensando em pele, a gente vai pensar, sobretudo, em cocos gram-positivos em cachos de uva. Ou seja, Staphylococcus aureus, inclusive em MRSA, que seria o Staphylococcus aureus resistente à meticilina, tá? Então, letra A é o nosso gabarito da questão.
Indique a medida mais adequada para evitar nova infecção do paciente, tá, pessoal? Então, vamos lá. Realizar hemoculturas de rotina, não tem indicação. Você vai fazer se ele tiver suspeita de infecção, se ele tiver séptico, se ele tiver grave, mas não é para fazer hemocultura de rotina. Até porque tem um risco de você identificar o quê? Contaminação. E aí você acabar retirando catéteres de forma desnecessária. Fazer antibiótico profilático também não tem. Cada vez mais se fala sobre stewardship, certo? Ou seja, gerenciamento dos antimicrobianos. Evitar prescrições desnecessárias. Então, o ideal é a gente deixar um catéter implantado, um catéter tunelizado de longa permanência ou confeccionar uma fístula arteriovenosa. Porém, a fístula vai demorar tempo para maturar, pelo menos uns 3 meses, tá? Então, letra C é o nosso gabarito da questão. Fazer trocas rotineiras, não, porque você pode acabar deixando o paciente mais suscetível a tromboses, ficar um tórax fechado, um corpo fechado e acabando tendo que botar depois esse catéter transhepático, tá, pessoal? Então, letra D está errada. Questão 31, uma mulher de 28 anos de idade, procedente de Salvador, Bahia, território africano, baiano sou eu, é você, canta aí, Dimas. Meu irmão, Dimas não me acompanha não, não é minhas loucuras não, mas vamos lá. Procura consulta ambulatorial com queixa de desconforto abdominal recorrente há aproximadamente 6 meses, ou seja, é uma dor abdominal crônica há 6 meses, com cólica principalmente, quadrante inferior esquerdo, com períodos de constipação intercalado com períodos de diarreia, sem produtos patológicos, ou seja, é uma diarreia ou uma constipação sem sinais de invasividade. O paciente refere refere presença de sensação de distensão abdominal, não está perdendo peso, exame físico sem alterações, com a sensibilidade à palpação profunda na fossa ilíaca esquerda, ou seja, tudo aparentemente falando a partir de um quadro funcional. Não tem diarreia invasiva, não tem perda de peso, exame físico normal. Então aqui a gente pensa menos em doença celíaca, doença inflamatória intestinal e parasitose, que seriam condições orgânicas. É um quadro crônico, sem lesões de órgão-alvo, sem sinais de alarme, tá? A gente vai pensar em síndrome do intestino irritável, que tem 4 fenótipos. O fenótipo constipante, o fenótipo diarreico, o fenótipo que alterna em constipação e diarreia e um fenótipo que não tem uma caracterização adequada. Então aqui a gente marca a letra D, que é o nosso gabarito da questão, e ele pergunta qual o mecanismo fisiopatológico. Má absorção de nutrientes seria de doenças desabsortivas, tá, pessoal? Inflamação crônica da mucosa intestinal, a gente pensaria em doença inflamatória intestinal. Inflamação e atrofia da mucosa duodenal, a gente pensaria em doença celíaca. Letra D, então, sensibilidade visceral aumentada é o nosso gabarito da questão. E continuando, ele pergunta o seguinte, qual a opção terapêutica? Probióticos seria numa diarreia associada ao uso de antibióticos. Dieta específica de exclusão, a gente pensaria em intolerância à lactose, em doença celíaca. Aminosalicilatos em doença inflamatória intestinal. Então aqui a gente vai usar os agonistas dos receptores da serotonina, que tem uma base, né, aquele mecanismo biocérebro-intestinal, tem uma base fisiopatológica que respalda o uso dessas medicações dos agonistas dos receptores de serotonina. Então a letra A, o nosso gabarito da questão. Próxima questão, um homem de 50 anos de idade com consumo importante diário de destilados é trazido à UPA devido a um quadro de icterícia, aumento do volume abdominal, que deve ser ascite, e sonolência, que deve ser encefalopatia. Ao exame físico, o paciente está descorado, anemia, ictérico, está com pressão mais tendendo à hipotensão, desorientado no tempo e no espaço. A ausculta normal, porém com murmúrios vesiculares reduzidos em base. Abdômen globoso, distendido e tenso, com piparote positivo, ou seja, era ascite mesmo. Extremidades com edema, realizado ultrassom de abdômen com achado de ascite volumosa, fígado com sinais de hepatopatia crônica, apresentando nódulo hipoecóico e hipervascularizado de 5 centímetros no segmento 7. Veia porta com fluxo hepatofugal, ou seja, hipertensão porta. Intensa circulação colateral. Lembra daquela questão que era leishmaniose visceral? Pronto, esses seriam os achados da hepatopatia crônica, tá? Além de esplenomegalia, ou seja, fígado pequeno com, né, a esplenomegalia. Em relação ao diagnóstico do nódulo desse paciente, ou seja, um paciente que aparentemente tem uma doença hepática crônica
com um nódulo hepático, a gente precisa pensar na possibilidade desse paciente estar com carcinoma hepatocelular. E é um nódulo suspeito, tá, pessoal? Então, letra A, em relação ao diagnóstico, né? Na verdade, a letra A é a pergunta, né? Em relação ao diagnóstico do nódulo desse paciente, pode-se afirmar o quê? Vamos de baixo para cima. Valores normais de alfa-feto, CA19,9 e CEA praticamente exclui a possibilidade de neoplasia? Não tem essa sensibilidade ao ponto de excluir. CA19,9, a gente pensa mais em câncer de pâncreas e colangiocarcinoma, CEA em metástase de câncer intestinal e alfa-feto em CHC, mas não exclui não, tá, pessoal? Letra D, a elevação da alfa-feto associada ao achado ultrassonográfico é suficiente para definição terapêutica? Não. A gente precisaria de um ultrassom com microbolhas, não um ultrassom convencional. O ultrassom convencional junto com o alfa-feto aumentado não fecha CHC. Letra C, a tomografia ou ressonância é suficiente para o manejo terapêutico do nódulo, precedindo a biópsia? De jeito nenhum. É preciso também a biópsia. É obrigatória a realização da biópsia do nódulo para confirmar o diagnóstico e a definição terapêutica perfeita, que vai definir o subtipo, a sensibilidade ou não aos quimioterápicos e se o paciente é elegível ou não potencialmente a um transplante de fígado. Então, letra B é o nosso gabarito da questão. Continuando a questão aqui, ele pergunta em relação à conduta. Caso confirmado a possibilidade de um CHC, de um hepatocarcinoma, como é que a gente vai proceder? Então, vamos lá, de baixo para cima. São necessários mais dados para definir se o transplante é uma opção terapêutica? Não. A gente pode calcular o child do nosso paciente. Então, é um paciente que é, no mínimo, aí um child B, tá? Porque ele tem encefalopatia, ele tem ascite. Então, ele tem uma disfunção desse fígado. Então, a gente tem que considerar a possibilidade do transplante. Aí diz assim, letra C, o paciente está dentro dos critérios de Milão, podendo ser indicado o transplante? Não, porque ele ainda está com o etilismo recente, ele tem que estar pelo menos 6 meses em abstinência. Então, na verdade, nesse caso, está contraindicado. Então, letra B, o paciente está dentro dos critérios, sim, que é um nódulo de até 5 centímetros ou 3 nódulos de até 3 centímetros. Porém, ele está contraindicado pelo alcoolismo presente. E letra A está errada porque ele está sim dentro dos critérios de Milão, tá? Ele não está fora, não. Porém, está contraindicado sim o transplante. E a próxima questão, as medidas iniciais para o caso devem incluir, além da paracintese diagnóstica, o quê? Então vamos de cima para baixo. Raio-x de tórax deve ser feito? Sim, porque pode ser que seja um hidrotórax hepático. Hemoculturas e uroculturas, sim, é importante para a gente fazer um rastreio infeccioso. E prescrição de diurético, não, o paciente está infectado. Então você não vai prescrever o diurético nesse momento, tá? A lactulose, sim, é importante para descartar o componente de encefalopatia. Na letra B está errado, porque não incluiu o raio-x de tórax, tá? E a albumina, depende. Nosso paciente não teve um HDA e a gente não sabe ainda se ele tem uma PBE para fazer uma profilaxia de síndrome hepatorenal e a gente não sabe se ele está com síndrome hepatorenal, tá? Então a albumina está errado. Letra C, endoscopia, prescrição de lactulose, diurético e albumina. Então, diurético agora não. A endoscopia não nesse primeiro momento, tá? E a albumina também não temos essa certeza desse momento. Então, ficamos com a letra D, raio-x, hemocultura, urocultura e a prescrição de lactulose. A depender dos achados da paracitese diagnóstica, a gente pode eventualmente prescrever um antibiótico. Vamos lá para a próxima questão. É uma questão de um paciente jovem de 28 anos de idade na UBS com prurido intenso e lesões na pele que vem se manifestando de forma recorrente há alguns anos. De antecedentes, ela é asmática, em uso de corticoide e bronquidilatador inalatório. Ao exame físico, observa-se a presença de placas eritematosas e descamativas em regiões flexoras, além de liquenificação da pele em algumas áreas. E aí a gente tem que pensar em alguns diagnósticos, viu? Se fosse psoríase, provavelmente iria estar piorando, certo? Então teria essa relação da piora com o uso do corticoide. A gente corta aqui. A paciente tem um antecedente de asma. Então, asma, atopia, rinite alérgica, intolerância à lactose. A gente tem que pensar na possibilidade de dermatite atópica. O fungo também estaria piorando se fosse com corticoide. E a dermatite seborreica não está na localização típica, couro cabeludo, face, tá? Esse nosso paciente está em regiões de dobras, né? Regiões flexoras, região do pé, também isso é bem típico, essa liquenificação para pensar na possibilidade de dermatite atópica. Então o gabarito é a letra C,
dermatite atópica. Porém, o tratamento não está adequado, né? Cadê a hidratação? Cadê o tratamento tópico da nossa paciente, né? E aí ele, considerando o caso, os fatores listados, aquele mais associado à condição não é a exposição solar excessiva, tá? Isso aqui a gente pensaria sobretudo em alguns cânceres de pele. Banho de piscina frequente poderia estar associado a algumas lesões fúngicas. Consumo elevado de alimentos ricos em gorduras poderia estar associado a dermatite seborreica. É um antecedente familiar e pessoal de alergias, tá? Na verdade, é um antecedente pessoal, né? A gente poderia até caber com recurso aqui, tá? Letra B é o gabarito da questão. E a 39, né, considerando o caso, indica a abordagem de primeira linha para o tratamento dessa condição. Então, é o tratamento tópico, tá, pessoal? É corticosteroide tópico, antibiótico sistêmico, que seria em condições infecciosas, crioterapia com nitrogênio líquido não caberia aqui, tá? E os antifúngicos tópicos seriam mais realmente no contexto fúngico, tá? Então, é a letra A, que é o gabarito da questão. O antibiótico sistêmico, ele pode até ser utilizado em algumas condições dermatológicas, como alguns tipos de acnes, tá? Algumas outras condições de naturezas piogênicas, tá? Mas não é o caso. 40. Mulher de 32 anos procura atendimento ambulatorial com queixa de fadiga persistente, artralgia e erupção cutânea em áreas fotoexpostas há 6 meses. A paciente também relata episódios de febre intermitente não aferida. Ao exame físico, ela está ictérica com uma cruz, descorada, erupção cutânea em região malar e dorso nasal, poupando suco nasolabial. Isso é bem característico do lúpus, tá, pessoal? E aí a gente percebe que ela tem dor à palpação das articulações da mão e punho, ou seja, tem artrite, tem úlcera oral, de palato e língua, não dolorosa, já ausculta sem alterações. Então, realmente é um quadro bem sugestivo de lúpus, ela tem esplenomegalia. Então, em relação ao diagnóstico de lúpus, nesse caso, pelo SLIC, né? Ou seja, pelo SLIC de 2012, não a classificação do ACR ou lá, que é através da pontuação, pelo SLIC a gente precisaria de quê? A gente precisaria de alterações clínicas e pelo menos uma laboratorial, tá? E aí ele bota o seguinte, a presença do CUMBIS direto positivo fecharia o diagnóstico? Depende, porque nesse caso você teria que ver se é um positivo, um falso positivo, se está no contexto de anemia hemolítica ou não. Então o CUMBIS ele só vai positivar se o paciente tiver achados que não sejam decorrentes de uma anemia hemolítica. Então o CUMBIS não necessariamente fecharia. Porém, um complemento baixo, ele poderia ser suficiente para fechar. A serosite não fecharia, porque a gente só teria critérios clínicos. Precisaria de um critério laboratorial. E os dados laboratoriais não permitem já fechar. Talvez se fosse com os critérios do EULAR, se a gente colocasse na pontuação, fecharia. Entendeu? Então aqui foi uma pegadinha. O CUMBIS ele só fecha o diagnóstico nesse contexto se a gente tirasse o viés de ter um componente de anemia hemolítica autoimune, tá? Então precisaria ter um hemograma, ter provas de hemólise para a gente descartar sim ou não. Se não tivesse hemólise, aí não. A gente diria, não, esse CUMBIS positivo é só de autoimunidade. Aí fecharíamos o diagnóstico. 41. Indique os achados mais prováveis no hemograma da paciente. Olha, a paciente provavelmente deve ter um componente de anemia de doença crônica e pode ter um componente de anemia hemolítica autoimune. Se for um componente de anemia hemolítica autoimune, pode ter uma anemia macrocítica, pode ter reticulócitos aumentados, o RDW elevado por ter hemácias de formatos diferentes, tá? Microcítica e procrômica, reticulócitos aumentada é mais na ferropriva, a gente não pensaria aqui. Normocítica, normocrônica, RDW elevado, só apenas uma anemia de doença crônica ou uma outra etiologia, né? Microcítica e hipercrômica seria no caso de uma esferocitose, anemia hemolítica autoimune, né? Então o mais provável é que a gente tenha uma anemia macrocítica com reticulócitos aumentados e RDW elevado. Agora sim, depende isso aqui, porque ele não deu indícios, né? Tudo aqui poderia estar acontecendo. Poderia ter um componente ferroprivo, poderia ter um componente de doença crônica, poderia ter uma anemia hemolítica autoimune, que poderia aparecer com esses achados aqui, tá, pessoal? Então, o examinador, eu acho que pecou, e essa questão, a 41, também caberia recurso, tá? 42. Em relação ao quadro, indica o tratamento farmacológico inicial. Ora, esse paciente tem artrite, esse paciente tem sinais de acometimento cutâneo, então a corticoterapia poderia ser utilizada sim na nossa paciente. Então, corticosteroides é uma possibilidade. Talvez somente a hidroxicloroquina, a azatioprina e o metrexato, eles só dariam um jeito no quadro cutâneo articular. Mas pensando no quadro de anemia hemolítica autoimune associado nesse nosso paciente, que justificasse essa fadiga importante, essa icterícia dela, ela está descorada, tá?
o tratamento apenas com essas medicações não resolveriam. Poderia até ficar num tratamento de manutenção, a asa, tá? Mas no tratamento inicial, a gente vai lançar a mão dos corticosteroides, tá, pessoal? Por isso, letra A é o gabarito da questão. Agora, para as últimas 3 questões da prova. Um homem de 65 anos, idoso, é admitido no hospital terciário devido a um quadro de dispneia progressiva, tosse produtiva com hemoptise e perda de peso. Não intencional de 10 quilos. Então, tem que pensar em câncer de pulmão aqui, é uma possibilidade. Ele tem um histórico de tabagismo crônico, né? Ao exame físico, tem taquipneia, cianose perioral, estertores crepitantes em bases pulmonares. No raio-x, mostra uma massa pulmonar central de 6 centímetros à direita. O paciente possui um raio-x prévio de um ano atrás que não observava nódulos. Então, é possível, né? Como ele tem um câncer de predomínio central, os mais centrais são os epidermoides e as pequenas células. Mas esse acometimento agressivo, evolutivo muito rápido, fala muito a favor mais de pequenas células do que epidermoide. Então, a gente marca a letra B como gabarito da questão. O do tipo adenocarcinoma e o de grandes células, eles são mais tipicamente periféricos, menos centrais. Beleza, pessoal? E o padrão de células escamosas, que seria o epidermoide, não tem essa evolução muito rápida de um ano quando comparado ao de pequenas células. Por isso, o gabarito fica com a letra B da questão. Indica complicação frequentemente, então quando a gente pensa num Hot-cell, num pequenas células, né, ele pode fazer secreção inapropriada do hormônio antidiurético, pode fazer CADH, tá? Então é uma possibilidade. Horner, eu vou pensar no epidermoide, que está pegando lá em ápice pulmonar, fazendo a síndrome de Pancoast. Então essas daqui estariam juntas. Trousseau, eu pensaria mais no paciente que está evoluindo com câncer de pâncreas, menos na possibilidade de um câncer de pulmão. Então a gente fica realmente mais na CADH, que é mais comum no Hot-cell. Letra B é o gabarito da questão. E para finalizar, nesse caso, a abordagem terapêutica inicial mais indicada, disponível no SUS, considerando a ausência de metástase, né? É um tumor que responde muito à quimioterapia e radioterapia, mais do que a ressecção cirúrgica. No entanto, certo? Apesar de ser um tumor que responde muito bem, ele tem uma alta taxa de recorrência, tá? Então você vai fazer a quimio e vai fazer a rádio, mas é uma grande chance desse tumor recorrer, mesmo com a excelente resposta inicial, é o que a gente tem disponível a nível do SUS. Marca a letra C e gabarita a questão. Então, pessoal, era isso. Queria agradecer vocês. Muito obrigado, tá? Essa correção da gente para a prova de R+. Não se esqueça de se inscrever no ranking e o MR tá junto com vocês nas provas de R+, aí também. Tamo junto, forte abraço. De Érico Por Deus, da Clínica Médica. Futuro R1, você já sentiu o chamado para o lado verde da força? Você já acreditou que deveria existir uma forma mais segura, eficiente e validada de se preparar para provas de residência médica? Pois ela não só existe, como ainda está ao seu alcance, mas tem que ir voando se quiser garanti-la. São os últimos dias da pré-Black Eu Médico Residente. Se você estava esperando a Black Friday ou a Black November, não espere mais. Quem vem para o lado verde da força e se juntam à liga de super alunos focados na conquista da R1, não precisa aguardar as ofertas de final de ano para garantir os nossos preparatórios 2024. Ainda mais quando condições muito melhores já estão disponíveis agora mesmo. Quer aproveitar preços menores que os da Black Friday para fazer como 1.641 aprovados em todo o Brasil e garantir os extensivos regionais, ou ainda o extensivo programado? Então vai voando garantir sua matrícula, clica aqui no link agora mesmo para aproveitar as condições imperdíveis dos últimos dias da Pré-Black. Ela só vai até o dia 31 de outubro. Ei, tu tá aí ainda? Não tem ceninha pós-crédito aqui não. Isso não é filme dos Vingadores não, meu filho. Vai ficar esperando aí, vai perder a pré-Black, viu? Eu não digo é nada.